superior ao outro. Ao que respondeu o Senhor: a mente é superior. Mas a linguagem replicou o eu do ser, dizendo: em verdade, sou eu que dou a vós os vossos desejos, querendo com isto significar que é por meio da linguagem que ele adquiriu o que desejava. Então eu lhe disse que existem duas mentes, a mutável e a imutável. A imutável está comigo, acrescentou, e a mutável pertence ao vosso domínio da linguagem. Nesse, sois superior. Mas, ó formosa criatura, desde que vieste pessoalmente falar-me, do modo por que o fizeste, isto é, altivamente, ó Sarasvati, jamais haverás de falar depois da inspiração penosa. A deusa linguagem, Sarasvati, forma o aspecto último de Vati, e deusa também do conhecimento secreto ou sabedoria esotérica. Em verdade mora sempre entre o prana e o apana. Mas, ó nobre criatura, viajando com o vento apana, o ar vital, embora impelida sem o prana, sopro de inspiração, ela correu para Japati, Brahma, dizendo: dignai-vos, ó venerável Senhor. Então o prana acudiu. 232. Novamente alimentou a linguagem. Por isso, a linguagem nunca fala após a inspiração penosa. É sempre ruidosa ou sem ruído. Das duas, a linguagem sem ruído é superior à ruidosa. Ponto A. Linguagem, produzida no corpo por meio do prana, e que logo vai é transformada em apana, assimilando-se depois ao dana, os órgãos físicos da linguagem. Habita finalmente no samana, no umbigo, sob a forma de som, como causa material de todas as palavras, diz Arjuna Misha. Assim falou em tempos idos a linguagem. Por isso é que a mente se distingue em razão de sua existência imutável, e a deusa, a linguagem, em razão de sua existência mutável. 271. Esta alegoria corresponde a um dos fundamentos da lei oculta, que prescreve o silêncio a respeito do conhecimento de certas coisas secretas e invisíveis, que só podem ser percebidas pela mente espiritual, o sexto sentido, não podendo expressá-las a linguagem ruidosa ou pronunciada. Este capítulo do Anugita, diz Arjuna Misha, explica o pranayama, ou metodização da respiração nas práticas de yoga. Contudo, sem a prévia aquisição, ou pelo menos a compreensão plena dos dois sentidos superiores, dos 7 que existem, como se verá, o sistema pertencentes ao yoga inferior. Os aratis sempre desaprovaram o chamado Hatha Yoga. É prejudicial à saúde, e por si só jamais pode desenvolver-se em Raja Yoga. 271 Anugi com acento circunflexo ta, trad. De Telang, Sacred Books of Tiast, Pags. 264, 266, 233. A história também serve para demonstrar como, na metafísica da antiguidade, os seres inteligentes, ou melhor, as inteligências, se acham inseparavelmente unidos a cada um dos sentidos ou funções, sejam físicos ou mentais. O acerto ocultista de que existem 7 sentidos no homem, como também na natureza, e de que há 7 estados de consciência, é corroborado na mesma obra, no capítulo 7, que se ocupa de pratyahara, a restrição e a regulação dos sentidos, sendo o pranaya uma dos ares vitais ou respiração. O Brahmani, falando da instituição dos 7 sacerdotes do sacrifício, o tris, diz, o nariz e os olhos, a língua e a pele, e o ouvido como o quinto, o olfato, a vista, o gosto, o tato e a audição, a mente e o entendimento são os 7 sacerdotes do sacrifício, que atuam separadamente, os que, vivendo em um espaço muito limitado, entretanto, não se dão conta um do outro neste plano sensorial, com exceção da mente. Porque a mente diz, sem mim, o nariz não respira, o olho não distingue a cor, etc. Eu sou o eterno chefe de todos os elementos, isto é, dos sentidos. Sem mim, os sentidos jamais se manifestam, são qual uma casa vazia, ou qual fogo cujas chamas se extinguiram. Sem mim, todos os seres, qual combustível meio seco, meio úmido, não percebem nem as qualidades nem os objetos, ainda que os sentidos estejam em atividade. 272. Tudo isso, naturalmente, se refere somente quando opera no plano material. A mente espiritual, a parte ou aspecto superior do manas impessoal, não trava conhecimento com os sentidos do homem físico. Os antigos conheciam perfeitamente a correlação de forças e todos os fenômenos recentemente. 272. Isso demonstra que todos os metafísicos modernos, somados aos Hegels, Berkeleys, Schopenhauers, Hartmanns, Herbert Spencers, do passado e do presente, e mais os idealistas de nossos dias, não passam de pálidos copistas da veneranda antiguidade. Op.
Cite, capitão 7, pags. 267-8. 234. Descobertos, quanto às faculdades e funções mentais e físicas, e ainda muitos outros mistérios, como se pode ver lendo os capítulos 7 e 8 daquela inestimável obra de ensinamentos filosóficos e místicos, Anugi com acento circunflexo tá. Observe-se a discussão entre os sentidos acerca da superioridade de cada um deles, e a ideia de recorrerem a Brahma, o Senhor de todos os seres, como árbitro. Todos vós sois eminentemente grandes, e não cada qual maior ou superiores aos objetos, como diz Arjuna. Misha, e nenhum deles independente do outro. Possuís todos vós as qualidades uns dos outros. Todos são o máximo em sua respectiva esfera, e todos se amparam uns nos outros. Há um imutável, o ar vital ou sopro, chamado a inspiração yoga, que é o sopro de um eu supremo. Este é o meu próprio eu, acumulado em numerosas formas. 273. Este alento, voz, eu o vento, pneuma, é a síntese dos 7 sentidos, numericamente, todos divindades menores, e esotericamente o setenário, exército da voz. B. Vemos mais adiante a matéria cósmica dispersando-se e constituindo 100 elementos, agrupados no místico 4, dentro do quinto elemento, o éter, o revestimento da caixa, a anima mundi humano cosmos, pontos, linhas, triângulos, cubos, círculos e finalmente esferas, porque o como, porque, diz o comentário, tal é a primeira lei da natureza, e porque a natureza geometriza universalmente em todas as suas manifestações. É uma lei fundamental, não somente na matéria primordial, mas também na matéria manifestada em nosso plano fenomenal. A natureza correlaciona suas formas geométricas e, posteriormente, os seus elementos compostos, lei segundo a qual não há lugar para 273 op. Cite, capitão 7, pags. 273-4. 235. O acidente nem para o acaso. Na natureza não existe repouso nem cessação de movimento. Este é um princípio básico em ocultismo. 274. O que parece repouso não é senão a mudança de uma forma em outra, e a mudança de substância a si opera paralelamente à mudança de forma. Pelo menos é o que nos ensina a física ocultista, antecipando-se deste modo à descoberta da conservação da matéria. Diz o antigo comentário 275 a estância 4. A mãe é o peixe ígneo da vida. Ela espalha a sua ova, e o alento, o movimento, a que se desenvolve. Os grânulos da ova se atraem uns aos outros, e formam os coágulos no oceano do espaço. As massas maiores se aglutinam, e recebem outra ova, em pontos, triângulos e cubos de fogo, que maturam, e a seu tempo algumas das massas se desprendem e tomam a forma esferoidal, mas esta operação só se realiza quando as outras não se interpõem. Depois disso, a lei N. Graus entra em função. O movimento, o alento, se converte em torvelinho e as põe em rotação. 276. 274 é o conhecimento desta lei que permite ao Arati realizar os seus siddhis ou fenômenos diversos, tais como a desintegração da matéria, o transporte de objetos de um lugar para outro, etc. 275 trata-se de antigos comentários, anexados com glosas modernas às instâncias, porquanto aqueles, com sua linguagem simbólica, são em geral tão difíceis de compreender quanto as próprias instâncias. 276 em uma obra de polêmica científica, de moderno Gênesis, pare. 48. O reverendo W. B. Slaughter, criticando a posição assumida pelos astrônomos, diz: é de lamentar que os defensores desta teoria, a nebular, não hajam discutido mais amplamente este assunto, o princípio da rotação. Nenhum deles se digna de nos dar a razão disso. Como é que o processo de esfriamento e contração da massa comunica a ela o movimento rotativo? Citado por Winchell, Orleaf, pare. 94. Não é a ciência materialista que pode resolver o problema. O movimento é com acento circunflexo eterno no não manifestado. É. 236. 5. O Oyao, as trevas, os sem limites, ou não números, Adi, Nidana, Svabhavat, o 277. E. O Adi Sanat, o números, porque ele é um. A. 2. A voz da palavra, Svabhavat, os números, porque ele é um. E. 9. 3. O quadrado sem forma 279. E estes 3, encerrados no 280 são o 4 sagrado. E os 10 são o universo aro com acento circunflexo pá. B. 281. Depois vem os filhos, os 7 combatentes, o 1,
o oitavo excluído, e seu sopro, que é o artífice da luz. C. 282. A. Adisonat, em tradução literal, é o primeiro ou primitivo ancião, nome que identifica o ancião dos dias e o santo ancião Sepir e Adão. Kadmon, da Cabala, com Brahma, o Criador, que é também chamado Sanat, entre outros diversos nomes e títulos. Periódico no manifestado, consta de um ensinamento oculto. Sucede que, quando o calor, causado pela descida da chama na matéria primordial, faz mover as partículas desta última, tal movimento se converte em torvelinho. Uma gota de líquido assume a forma esferoidal porque os seus átomos se movem uns ao redor dos outros, em sua essência última, irresolúvel numênica, irresolúvel, em todo caso, para a ciência física. A questão será discutida com amplitude mais adiante. 277 o x, a quantidade desconhecida. 278 o que perfaz 10, ou o número perfeito, aplicado ao Criador, nome dado ao conjunto dos criadores, que os monoteístas fundiram em um, da mesma forma que os Elohim, Adão Kadmon ou Sepira, a coroa, são a síntese andrógena dos 10 Sepirot que constituem o símbolo do universo manifestado, na Cabala vulgar. Os cabalistas esotéricos, todavia, acompanhando os ocultistas orientais, separam do resto o triângulo superior sepirotal, ou Sepira, Shokima e Binah, com o que ficam 7 Sepirot. Quanto a Sabavat, os orientalistas explicam que o termo significa matéria plástica universal difundida através do espaço, com o pensamento talvez no éter da ciência. Mas os ocultistas o identificam com o pai-mãe, no plano místico. 279 Aro com acento circunflexo pá. 280 Círculos sem limites. 281 Subjetivo, sem forma. 282 Bhaskara. 237 Svabhavat, a essência mística, a raiz plástica da natureza física. Os números, quando manifestado, o números, em sua unidade de substância, no plano mais elevado. O nome é um termo budista, sinônimo da quádrupla anima mundi, o mundo arquétipo da Cabala, de onde procedem os mundos criadores, formadores e materiais, e as chispas ou centelhas, os outros diversos mundos, contidos nos três últimos. Os mundos se acham todos sujeitos a governadores ou regentes, rishis e pitris, entre os hindus, anjos para os judeus e cristãos, deuses em geral, entre os antigos. B. Isto significa que os círculos sem limites, o zero, passa a ser um número somente quando um dos outros 9 algarismos o precede, manifestando assim o seu valor e potência. O verbo ou logos em união com a voz de o Espírito. 283, a expressão e origem da consciência, representa os 9 algarismos, forma com o zero, a década, que contém em si todo o universo. A tríade forma, dentro do círculo a tetractis ou o 4 sagrado, sendo o quadrado inscrito no círculo a mais poderosa de todas as figuras mágicas. C. O excluído é o Sol do nosso sistema. A versão esotérica pode-se ver nas mais antigas escrituras sânscritas, no Rigveda, Aditi, o ilimitado, ou espaço infinito, traduzido por Max Muller como infinito visível, visível a olho nu. A. Expansão sem limites, além da terra, além das nuvens, além dos céus, equivale a mãe espaço, que é coexistente com as trevas. Dá-se-lhe com muita propriedade o nome de mãe dos deuses, Devamatri, porque de sua matriz cósmica nasceram. 283 refere-se isto ao pensamento abstrato e à voz concreta, ou manifestação daquele, o efeito da causa. Adão Kadmon, ou Tetragrammaton, é o logos da Cabala. Nesta última, portanto, aquela tríade corresponde ao triângulo superior, Keter, Shokmar e Binah é uma potência feminina e ao mesmo tempo o Jeová masculino, porque participa da natureza de Shokmah, ou sabedoria masculina. 238 Todos os corpos celestes do nosso sistema, o Sol e os planetas, é por isso descrita da seguinte maneira, alegoricamente: 8 filhos nasceram do corpo de Aditi. Ela se aproximou dos deuses com 7, mas repudiou o oitavo, Martanda, nosso Sol. Os 7 filhos, chamados os Adityas, representam, cósmica e astronomicamente, os 7 planetas, e a exclusão do Sol demonstra claramente que os hindus podem ter conhecido, e realmente conheciam, um 7º planeta, sem que o chamassem Urano. 284 Mas, esotérica e teologicamente, por assim dizer, os Adityas, em seu mais antigo e primitivo sentido, são os 8 e os 12 grandes deuses do panteão hindu. Os 7 permitem que os mortais vejam as suas moradas, mas eles se deixam mostrar somente aos Aratis, diz um velho provérbio.
devendo entender se por suas moradas os planetas. O comentário antigo menciona e explica a seguinte alegoria: 8 casas foram construídas pela mãe, 8 casas para seus 8 filhos divinos, 4 grandes e 4 pequenas, 8 brilhantes sóis, de acordo com a idade e os méritos de cada um. Bauilu, Martanda, não estava satisfeito, embora sua casa fosse maior. Principiou a trabalhar, como o 284. A doutrina secreta ensina que o Sol é uma estrela central, e não um planeta. Os antigos, porém, conheciam e reverenciavam 7 grandes deuses, excluindo o Sol e a Terra. Qual era esse deus do mistério, que eles consideravam à parte? Não era certamente Urano, que foi descoberto por Herschel em 1781, mas não poderia ser conhecido por outro nome. Ragon diz, havendo as ciências ocultas descoberto, por meio de cálculos astronômicos, que devia ser 7 o número dos planetas, os antigos foram levados a introduzir o Sol na escala das harmonias celestes e fizeram-no ocupar o lugar vago. Como consequência, toda vez que percebiam uma influência que não correspondia a nenhum dos planetas conhecidos, atribuíam-no ao Sol. O erro afigura-se importante, mas não era nos resultados práticos, uma vez que os antigos astrólogos substituíam Urano pelo Sol, que é uma estrela central relativamente imóvel, girando apenas sobre o seu eixo, e que regula o tempo e as medidas, não podendo ser desviada de suas verdadeiras funções. Maçon Mineral Cult, Pag. 447. A nomenclatura dos dias da semana também está errada. O dia do Sol, domingo, deve ser o dia de Urano, Uranides, Urandi, diz o erudito escritor. 239. Fazem os elefantes. Aspirou dentro de, atraiu para seu estômago os ares vitais de seus irmãos. Tentou devorá-los. Os 4 maiores estavam muito longe, nos confins do seu reino. 285. Não foram molestados, influenciados, e riram-se dele. Faze tudo quanto quiseres, Senhor, não poderás alcançar-nos, disseram. Os menores, porém, choraram. Eles se queixaram à mãe. Ela enviou Bauilu para o centro do seu reino, de onde não podia sair. E, desde então, ele, somente, os espreita e ameaça. Persegue-os girando lentamente em torno de si mesmo, e os outros se afastam rapidamente. Ele acompanha de longe a direção em que seguem os seus irmãos no caminho que lhes circunda as casas. 286. A partir desse dia, alimenta-se com o suor do corpo da mãe, e enche-se com o seu sopro e os seus resíduos. Por isso ela o repudiou. Assim, sendo o nosso Sol, como está evidente, o filho repudiado, os filhos só se referem não somente aos nossos planetas como aos corpos celestes em geral. O próprio SU com acento circunflexo Ria, que não é senão um reflexo do Sol central espiritual, é o protótipo de todos aqueles corpos que se desenvolveram depois dele. Nos Vedas tem o nome de Lokachakshu, o olho do mundo, nosso mundo planetário, e é uma das 3 divindades principais. Chama assim diferentemente o filho de Dyausonde Aditi, pois que não se faz nenhuma distinção quanto ao significado esotérico, nem há lugar para ela. Assim é que o descrevem como sendo. 285. Sistema planetário. 286. O Sol gira em torno do seu eixo sempre na mesma direção em que os planetas giram em suas órbitas respectivas. Ensina a astronomia. 240. Arrastado por 7 cavalos e por um cavalo de 7 cabeças, referindo-se os primeiros aos 7 planetas, e o último à origem comum deles no elemento cósmico, o Uno. Este elemento Uno é chamado fogo em sentido figurado. Os Vedas ensinam que o fogo é, em verdade, o conjunto das divindades. 287. O significado da alegoria é claro, já que dispomos, para interpretá-la, do comentário de Dzian e da ciência moderna, ainda que os dois divirjam em mais de um pormenor. A doutrina oculta rejeita a hipótese, nascida da teoria nebular, de que os 7 grandes planetas são oriundos da massa central do Sol, deste nosso Sol visível, pelo menos. É certo que a primeira condensação da matéria cósmica se processou em torno de um núcleo central, o seu Sol Pai, mas, de acordo com o ensinamento, o nosso Sol apenas se desprendeu antes que os demais, ao contrair-se a massa em rotação, sendo por isso o irmão maior dos outros, e não seu Pai. Os 8 Adityas, os deuses, são todos formados da substância eterna, a matéria cometária, a mãe. 288, ou o material dos mundos, que é, ao mesmo tempo, o quinto e o sexto princípio cósmico, o Upadhyaya base da alma universal, assim como, no homem, o microcosmo. Manas. 289,
É o Pate de Budi 290. Há todo um poema nos combates pré-genéticos travados entre os planetas em desenvolvimento, antes da formação final do cosmos. Fato que explica a posição aparentemente perturbada dos sistemas de vários planetas, o plano dos satélites de alguns, de Netuno e de Urano, por exemplo, sobre os quais nada sabiam os antigos, segundo se diz, havendo sofrido uma declinação. Parece apresentar um movimento retrógrado. Tais planetas são chamados os guerreiros, os 287. Veja-se o Anugi com acento circunflexo Ta, Telang, I, Pag. 9. E o Aitareya Brahmana, Ang, Pag. 1. 288. Essa essência da matéria cometária, segundo ensina a ciência oculta, é completamente diferente de todos os caracteres físicos ou químicos que a ciência moderna conhece. É homogênea em sua forma primitiva além dos sistemas solares, mas se diferencia inteiramente quando transpõe as fronteiras da região de nossa Terra, viciada pela atmosfera dos planetas, e pela matéria já composta da textura interplanetária. É heterogênea unicamente em nosso mundo manifestado. 289. Manas, o princípio mental ou alma humana. 290. Budi, a alma divina. 241. Arquitetos, e a Igreja Católica os considera como os chefes dos exércitos celestes, seguindo neste particular as tradições. O Sol, reza o ensinamento tendo-se desenvolvido do espaço cósmico, antes da formação final dos primários e da anulação da nebulosa planetária, absorvia nas profundezas de sua massa toda a vitalidade cósmica que podia, ameaçando tragar os seus irmãos mais fracos antes que a lei de atração e repulsão estivesse definitivamente ajustada. Depois disso é que ele começou a alimentar-se com o suor e os resíduos da mãe, por outras palavras, daquelas partes do éter, o alento da alma universal, de cuja existência e constituição a ciência ainda se encontra na mais completa ignorância. Teoria semelhante foi já apresentada por Sir William Grove 291. Dizia ele que os sistemas mudam gradualmente em virtude de adições e subtrações atmosféricas, ou por causa de acréscimos e diminuições que têm origem na substância da nebulosa, e, mais, que o Sol pode condensar matéria gasosa à medida que viaja pelo espaço, com isso produzindo calor. Vê-se, pois, que o ensinamento arcaico tem suficientes visos de científico, ainda nos dias atuais. 292. 8.